Shimaev passando a carreta, nocautes com cotovelada giratória, 4 bônus de performance da noite e mais. Curte, se inscreve e bora pro vídeo. Que momento bom pra ser fã de MMA, hein, minha galera? No último sábado teve o UFC 319, Du Plessis contra Shimaev e foi muito bom. Tiveram muitas lutas muito interessantes e nocautes muito bonitos. E como são muitas lutas, eu vou passar meio rápido por algumas delas aqui pra gente chegar nos destaques e nas lutas que eu achei mais interessantes desse evento. A primeira luta aqui foi a final do TUF 33, onde o Joseph Morales conseguiu entrar no UFC por meio de uma finalização. Ele conseguiu aplicar um triângulo no oponente dele. Na luta seguinte a gente teve a Karine Silva garantindo a primeira vitória da Fighting Nerds da noite, onde ela venceu a Johnny Barbosa por pontos. Na luta seguinte tivemos Edson Barbosa contra Drakkar Klose e eu tava torcendo demais pro Edson, mas não foi dessa vez. O Drakkar Klose ele veio forte no fundamento do pisão no pé. Imagina treinar com esse cara pra essa luta. O Klose conseguiu aplicar bons golpes ali e o Edson sentiu bastante alguns dos golpes, mas ele conseguiu sobreviver até o final e tivemos bons momentos de trocação, mas infelizmente o Klose acabou levando a luta por pontos. Na luta seguinte a gente teve o Hernandes abrindo o caminho com um diretaço na cara do Chase Hooper e venceu por nocaute ainda no primeiro round. Na sequência a gente teve a Jéssica Batistaca contra Lupe Godinez e infelizmente a Godinez foi melhor no combate, mas assim, a Jéssica vendeu muito caro essa luta. Ela brigou por ela até o final, principalmente no terceiro round, onde ela foi pro tudo ou nada e teve muita pancadaria, mas infelizmente não foi o suficiente e a Godinez levou na decisão. Na luta seguinte a gente teve o Michal Oleksiejczuk passando carro no boi cansado, que fez jus ao apelido dele depois de cansar de tanto apanhar. E o Michal contabilizou mais uma vitória pra Fighting Nerds no mesmo evento. Tem que tirar o chapéu pra essa galera porque eles têm muita consistência. Na luta seguinte a gente teve um cara chamado Baysangur Susurkaev. E é impressionante, o cara lutou na terça, ganhou o contrato e no sábado ele já tava lutando dentro do evento. Ele chegou indo pra frente de um jeito muito estranho, parecia que ele ainda tava comemorando a vitória da terça-feira. E isso quase que rendeu pra ele uma derrota, porque o oponente ele tava muito focado. Mas é a emoção que faz essas lutas ficarem interessantes, né? E mesmo depois de ter tomado uma bomba do adversário, ele ainda conseguiu voltar e finalizar o Eric Nolan no segundo round. Na sequência a gente teve o Elliot contra o Kai Asakura. E o Elliot é muito maluco lutando. Ele parecia uma criança de 4 anos tentando jogar Street Fighter, apertando qualquer botão e soltando golpe aleatório no vento. Fora que ele veio com uma guarda diferenciada ali, uma técnica meio kamikaze, bloqueando os golpes do Asakura com a cara. E do jeito que tava, parecia que o Asakura ia levar a luta mesmo. Mas o Dominique Cruz do Mundo Bizarro, como disse o André Azevedo na transmissão, estava muito bem no tempo de entrada de queda. E no segundo round ele conseguiu uma finalização em cima do japonês. Pra ser sincero, eu não esperava que ele ia conseguir fazer isso, mas ele conseguiu ganhar a luta por finalização e ainda ganhou o bônus da noite. Na sequência a gente teve Cannonier contra Page e foi bem parecido com o que eu esperava no papel. O Page ia vir leve, na ponta do pé ali, e o Cannonier ia tentar amarrar a luta, principalmente na grade, pra espremer por ponto a vitória. Mas assim, isso era o combate no papel, né? Porque na realidade foi bem mais difícil do que esperado. Na prática, não deu pro Cannonier. O Page sobrou nos primeiros rounds, aplicando até knockdown, e só no terceiro round que o Cannonier conseguiu um bom momento, onde o Page escorregou e caiu por baixo, numa entrada meio emocionada dele. Mas mesmo com esse bom momento, no terceiro round, o Page levou a vitória por decisão. A impressão que dá é que o único caminho pra ganhar do Page é a luta agarrada. Mas eu acho que a galera tinha que atacar mais as pernas do Page. Eles tentam muito acertar o rosto, a cabeça dele ali, só que ele é muito rápido. Ele movimenta muito o tronco. Eu acredito que acertar a perna dele seria uma ótima forma de abrir caminho pra conseguir a queda e aí sim vencer desse cara. E a luta seguinte foi Geoff Neal contra Carlos Prates e foi um lutaço. Eles avisaram na coletiva que iam buscar o nocaute. O Geoff Neal avisou que ele estava treinando para uma luta de 1 round. E o Prates avisou que ia ter um nocaute, mas que quem ia cair era o oponente, o Geoff Neal. E eu avisei vocês para não perder o primeiro round dessa luta. Só que ninguém avisou que seria um nocaute desse no último segundo da luta. Foi um round bem intenso para quem tava assistindo, porque o nível de trocação, de striking ali dele estava muito alto. O Neal, ele tava buscando mesmo o nocaute, andando para frente o tempo todo, tentando encurtar e pressionando o Prates. Só que o Prates, ele tava muito leve nessa luta. Ele tava controlando muito bem a distância e misturando os golpes. E assim, também é impressionante como o Prates bate pesado. Cada golpe que o Neal tomou no corpo era um absurdo. E aquele nocaute no último segundo foi mais absurdo ainda. E agora sim eu entendi por que o Caio Borralho aceitou ficar de lutador reserva. Ele ganhou uma boa grana pra ir assistir a galera da equipe passando o carro no evento. O Prates ganhou a luta, ganhou o bônus e parece que ganhou uma luta no Rio em outubro. E ainda fechou a trinca pra Fighting Nerds. 3 lutas, 3 vitórias. Eu acho que é hat-trick
streak que chama isso aqui, né? Parabéns a todos os envolvidos e a galera da Fighting Nerds que tá fazendo um excelente trabalho. Na luta seguinte, o evento co-principal, a gente teve Lerone Murphy contra a promessa Aaron Pico. E assim como o Pico disse na coletiva, ele realmente não procurou uma luta segura. Ele foi extremamente agressivo, caiu pra cima do Lerone, não deu espaço. O Pico pressionou até que o segundo nocautaço via cotovelada giratória apareceu. E meu Deus, que nocaute. O Lerone nem precisava ter aplicado mais um soco no final. Na entrada do Aaron Pico, o Lerone virou o cotovelo, levando a vitória ainda no primeiro round e levando para casa mais um bônus de performance da noite, sendo o segundo do evento por cotovelada giratória. O primeiro foi do Prats. E com isso minha teoria segue de pé, né? O Aaron Pico chegou para a estreia no UFC agressivo, técnico, porém não era esquisito e foi parado pelo Lerone Murphy. E finalmente chegamos na luta principal, Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev. E já na entrada a gente lembrou como foi o clima na coletiva de imprensa. A torcida estava em peso a favor do Lobo e o Dricus foi recebido com muita vaia. E fica aqui o destaque para a cara de maluco do Chimaev momentos antes da luta. Já no começo, o Chimaev fez o que todo mundo esperava que ele fosse fazer, atirou a queda e botou o Dricus para baixo. O du Plessis ainda tentou atacar o pescoço do Lobo, mas o Chimaev defendeu e conseguiu chegar na posição do crucifixo. Ficou lá por muito tempo, agredindo o Dricus. E assim, o domínio foi realmente impressionante. Mas o Dricus, confiante de que o Lobo ia cansar, tava até rindo durante o combate. No segundo round foi igual, o Chimaev derrubou mais uma vez, chegando a parecer fácil e dominando o Dricus por mais um round. Apesar disso, o Dricus seguia confiante que a estratégia ia funcionar, o Lobo ia cansar e ele ia vencer. Isso tava na cara dele porque ele tava até sorrindo, ainda no final do segundo round. No terceiro round, que na teoria seria um round decisivo, onde acabaria o gás do Chimaev, o Lobo dominou de uma forma tão impressionante que ele conseguiu pontuar 10-8 na papeleta dos 3 juízes. E mesmo assim, o Dricus ainda levantou sorridente, porque ele ainda acreditava que o Lobo tinha cansado e que ele conseguiria acabar com a luta. Já no quarto round, a história se repetiu mais uma vez e o Chimaev dominou novamente o Dricus por mais um round inteiro. E meus amigos, deve ter sido extremamente frustrante, porque quando o Dricus levantou pela primeira vez, ele não estava sorrindo, ele estava indignado, ele estava claramente frustrado. E já no quinto round, parecia que ia ser tudo igual, com mais um domínio do Chimaev. Porém, o Dricus, sendo o Dricus, sempre tira um coelho da cartola da forma mais esquisita possível e conseguiu terminar o quinto round com um bom momento de vantagem, mas não foi o suficiente. E o Chimaev venceu, tomou o cinturão e ainda ganhou um bônus de performance da noite. E a sensação que deu assistindo essa luta é que não dá pra ganhar do cara. Se você for bom de defesa, ele vai ganhar por pontos. E se você não for bom de defesa, ele vai te finalizar. E assim, se a gente tinha alguma dúvida sobre o cardio do Chimaev, agora não tem mais, né? Na entrevista, após a luta ainda dentro do octógono, o Dricus comentou que ficou impressionado com o controle posicional do Chimaev. Ele disse que a impressão que dava é que o Chimaev sabia exatamente qual seria o próximo movimento do Dricus. E outro detalhe, que eu não sei se eu entendi certo, mas me pareceu isso. Assistindo a luta, dava a impressão que o Chimaev ele veio com uma estratégia bem elaborada ali, para ter um controle posicional ali no chão, de forma que ele não se desgastasse muito. Só que na entrevista, ainda dentro do octógono depois da luta, o Chimaev disse que não teve plano nenhum, não tinha estratégia. Ele só foi lá e fez o que ele faz na academia, o que é simplesmente uma maluquice. E eu sinceramente fiquei com a impressão de que não dá mesmo pra ganhar desse cara. Mas se você tiver alguma ideia aí de quem pode parar esse maluco, comenta aqui embaixo, porque eu sinceramente tô tirando o chapéu pro Lobo. E se você chegou até aqui, deixa seu like para dar aquela fortalecida e se inscreve para não perder os próximos vídeos e ficar por dentro dos próximos eventos do UFC. Obrigado por sua maravilhosa audiência e até o próximo vídeo.